Bom, meu nome é Renato Tavares, sou hematologista da UFG e membro da BHH. Eu sou Jorge Vaz, hematologista de Brasília, também membro da BHH. Bom, e nós estamos aqui convidados para falar um pouco do que nós achamos desse ASH 2019. Eu acho que o Dr. Jorge vai concordar comigo que foi um dos mais intensos desses últimos anos, com muita coisa. Quem já veio ao ASH e quem não veio precisa saber que é difícil a gente acompanhar tudo. Tem muita coisa boa, simultânea, é muito intenso. É um prazer estar aqui. Eu queria começar perguntando para você, Jorge, da sessão plenária, o que você achou interessante? Uma das sessões mais importantes do Congresso, com certeza. Bom, como o Renato destacou, o ASH realmente tem uma gama de atividades simultâneas que são competitivas, né? Então você tem que escolher aquilo que você vai ver. Um dos poucos momentos onde todo mundo está fazendo a mesma coisa é na hora de ver os trabalhos que foram destacados para a sessão plenária. Entre esses trabalhos, o que me chamou muita atenção, Renato, foi o trabalho que descreveu a fisiopatogênese relacionada com a síndrome antifosfolípide, que, como vocês sabem, é uma doença que está muito relacionada tanto com eventos trombóticos quanto com sangramento. Em especial, aquela chamada de síndrome antifosfolípide catastrófica, que tem uma alta taxa de mortalidade. Sabe que com um trabalho relativamente simples, uma metodologia simples que resgata o teste de RAM modificado, nós estamos falando então de nada tão moderno assim, foi identificado que a ativação do complemento faz uma parte importante da fisiopatogênese dessa situação, o que abre inclusive a oportunidade de tratamento com aqueles anticorpos que são capazes de inibir o complemento, como é o caso do eculizumab. Então, abrindo, inclusive, uma nova fronteira de tratamento para esses pacientes. E você, Renato, o que foi que te chamou mais atenção na plenária? Uma coisa que eu achei impressionante foi a terapia gênica para hemofilia, né? E isso foi uma coisa realmente que é uma promessa que já vem de décadas, uma promessa curativa que está se mostrando realmente uma realidade agora. Então o paciente fica livre da doença. Isso é uma coisa muito bacana. Claro que isso tem um custo muito alto, mas eu estava comentando com alguns colegas, né? Isso é um custo alto que, quando você dilui ao longo do tempo, se torna custo efetivo. Ou seja, uma terapia curativa, custo efetiva, que vai ser obrigatória. Não tem como a gente negar isso a um paciente, não tem nenhuma justificativa para isso, né? Pelo contrário, se for até do ponto de vista econômico, que não é o que o médico pensa, a gente pensa no paciente, mas até nesse sentido é uma coisa realmente extraordinária. Realmente essa foi uma das inovações mais bacanas, porque eu me lembro bem que há cerca de 2 décadas a gente já vem com essa história. A terapia gênica para hemofilia começa ainda no início dos anos 2000, o programa teve que ser abandonado por questões de segurança, mas agora retorna com um novo cenário, né, trazendo aí uma expectativa da primeira cura de uma doença congênita, de uma doença hereditária. Exato. Isso realmente foi muito marcante. Teve mais alguma coisa que te chamou a atenção a respeito de outras patologias? Bom, teve muita coisa, mas o que eu gostei muito de ver aqui foi sobre leucemia linfóide crônica, né? Então, teve muita coisa, muita inovação, consolidação de algumas outras terapias que já se vinham mostrando efetivas, especialmente as pequenas moléculas e a combinação delas. Então, hoje, a gente tem aí resultados que a gente nem imaginava serem possíveis no passado, com uma doença que é, em alguns países, a neoplasia hematológica mais comum. Então, e com uma segurança muito grande, que é uma coisa que a gente espera em breve ter como realidade para os nossos pacientes, que infelizmente ainda na maioria das terapias, especialmente os pacientes da rede pública, ficam a desejar. E você, em leucemia linfóide crônica, o que você achou? Nossa, eu achei também espetacular. Por exemplo, no programa educacional de leucemia linfóide crônica, eles conseguiram consolidar os dados que estão já publicados, tornando trazendo um guia de conduta inteligente, né? Leucemia linfóide crônica, por conta do avanço que as novas moléculas trouxeram, particularmente o ibrutinib, o venetoclax e também o acalabrutinib, quando usados em combinação, inclusive com os anticorpos monoclonais, estão trazendo resultados fantásticos. E a minha impressão, Renato, é que
eu acho que dentro em breve, talvez para o próximo ASH, a gente possa cunhar a leucemia linfóide crônica como a primeira doença em que uma primeira doença neoplásica, oncológica, maligna, em que não mais se usará quimioterapia para o tratamento desses pacientes. Sim. Um aspecto muito interessante foi a discussão sobre o entendimento da clonalidade da doença. Então a gente sabe que existem aquelas mutações que são as mutações recorrentes da LLC, deleção do cromossoma 13, deleção do 11, deleção do 17, o cariótipo complexo, mas o estudo do sequenciamento genômico criou uma nova perspectiva. Sim. A perspectiva de que os futuros ensaios clínicos vão ser conduzidos como medicina personalizada, medicina inteligente. Sim, sim. Estudando o clone do paciente, você vai saber qual é o medicamento a ser empregado. É impressionante. Isso foi uma das coisas realmente mais... um avanço e rápido, né? São coisas muito... Tem sido, não dá para perder mais acompanhar isso. A gente tem que... Está mudando muito mesmo. Com certeza. Sobre mieloma múltiplo também, nós tivemos aí resultados espetaculares, né? Mostrando que a combinação dos chamados novos agentes, especialmente em combinações triplas ou quádruplas com o uso dos anticorpos monoclonais, aprofundaram muito a resposta, né, melhoraram demais a qualidade de resposta dos pacientes, permitindo que a expectativa de sobrevida livre de progressão desses pacientes, inclusive com ganhos de sobrevida global. Sim. Né? Particularmente me chamou a atenção as combinações com daratumumab, carfilzomib, lenalidomida e dexametasona. Exatamente. Né? Esse talvez seja um dos tratamentos mais promissores, que tradicionalmente no mieloma a gente divide os pacientes em elegíveis a transplante e não elegíveis a transplante com base no perfil físico, né? no status, performance status do paciente. E este é um protocolo que pode ser utilizado em qualquer perfil de paciente, com resultados espetaculares. Né? Exatamente. O que mais te chamou a atenção? Eu acho que em relação ao mieloma múltiplo, com certeza se consolidou um monte de dados que já vinham sendo apresentados anteriormente, né? Cada vez com a imunoterapia com um papel mais importante, e aí você cronificando a doença, né? E às vezes permitindo que os pacientes vivam o tempo suficiente para que venham falecer de outras coisas e não da doença em si, sem falar na qualidade de vida, né? Ah, sim, isso também foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Todos os estudos clínicos hoje têm como um endpoint obrigatório a avaliação de qualidade de vida dos pacientes. E isso naturalmente aparece porque os pacientes têm vivido cada vez mais, né? Então essas combinações com o anticorpo e os imunomoduladores, particularmente a lenalidomida, né, foram realmente surpreendentes. Em relação aos linfomas em geral, já que a gente está falando de imunomodulador e lenalidomida, houve também a atualização de 2 estudos que eu achei bastante significativos com o uso de lenalidomida combinada com rituximab. Então nós estamos falando de um imunomodulador e um anticorpo monoclonal já de largo uso, né, no tratamento de resgate de pacientes com linfoma folicular, oferecendo resultados que foram comparáveis ao resgate com imunoquimioterapia, que é o que tradicionalmente a gente usa. Exato. Né? Então isso permite que você empregue terapias de resgate em pacientes que possam estar já fragilizados em virtude da evolução da sua doença, das múltiplas recidivas e também dos tratamentos imunoquimioterápicos empregados. Né? Exato. Isso, inclusive, reforçando mais uma vez que os nossos pacientes não podem ficar sem lena, né? É uma coisa que já passou da hora de acontecer há muito tempo para muita coisa. Né? Nesse sentido, sabe que a BHH, você está envolvido nesse processo. Agora em janeiro temos uma tarefa importante, né? Que é participar da reunião de acesso na nova edição do hall da ANS, que vai provavelmente permitir, pelo menos essa é a nossa expectativa, que mais pacientes tenham acesso a essas novas tecnologias. As pequenas moléculas da LLC, né, o venetoclax, o ibrutinib ou a acalabrutinib, e a lenalidomida, no caso dos pacientes com mieloma múltiplo. Que já é uma terapia antiga. Consolidada no mundo inteiro.
Acho que finalmente eu gostaria de complementar com as neoplasias mieloproliferativas, para puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Claro. Especialmente a mielofibrose, onde a gente teve o renascimento do fedratinib, uma medicação que tem um efeito impressionante na mielofibrose, com redução de fibrose, e que algum tempo atrás havia sido deixada de lado por alguns efeitos colaterais, como encefalopenia de Wernicke, e que agora os pacientes foram reestudados e os perfis de segurança foram revistos e está entrando com tudo aí para como primeira ou segunda opção na mielofibrose. Uma doença rara, mas muito debilitante e que tem poucas opções terapêuticas. Então, isso eu achei bem bacana também. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom, eu acho que a gente pode concluir, né, que uma perspectiva de futuro continua residindo no manejo da imunoterapia para os pacientes, especialmente aqueles com as neoplasias hematológicas, né? Reforçar que o entendimento da fisiopatogênese das doenças é muito importante para que a gente também planeje os tratamentos. Exatamente. Né? E, gente, há muito mais ainda por vir, né? Esse congresso abriu diversas portas e janelas e a gente espera poder trilhá-las, né, com os nossos pacientes no Brasil. Exatamente.